Boa noite, começa agora o Web Divan, nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e tô como Tata no chat para vocês. Um beijo muito especial para todo mundo que já está assistindo o Web Divan. Adriano, querido, tô falando com ele pelo Twitter. Peixoto, Ana, beijos para você, querida. Neto, cadê você, Neto? O Gaegos que estava aqui, o Neto tá aqui. David, um beijo para você, querido, todo mundo que está assistindo o Web Divan. Como eu disse para vocês, o Web Divan é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto relacionado à subjetividade humana. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu estava louca para trazê-lo aqui para falar sobre esse assunto. Tenho certeza que vocês vão amar. Hoje eu vou conversar com o psicólogo Eduardo Alencar, que é diretor de Operações e Recursos Humanos da Humanitar RH. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Eu queria agradecer novamente a presença de estar aqui junto com você. E vamos falar sobre grafologia. Vamos falar sobre grafologia. Exatamente isso que eu ia falar, que hoje a gente vai falar sobre grafologia, que até eu te contei, né, que é um tema que não foi muito falado, né, Divan. Uhum. Eu acho que, assim, por várias razões, né, e eu acho que a grafologia tem tomado um espaço muito maior ultimamente. Sim. Não só na psicologia, mas como um trabalho na sociedade. Na sociedade. Isso é real, né? É real. Não é só empresas que estão utilizando esse serviço. Por ela não ser exclusiva de psicólogos, muitos profissionais estão procurando conhecimento dessa ciência. Então, administradores, engenheiros, pedagogos, assistentes sociais, enfim, ela está realmente se expandindo para outras áreas, para as outras áreas de conhecimento. Agora, até os internautas que estão nos vendo vão ficar mais curiosos ainda de correr atrás desse conhecimento. Então, e para que a gente usa, né? Bom, primeiro, o que é a grafologia? Boa. A grafologia, ela é o estudo da personalidade através da escrita. Então, ela parte da premissa que a personalidade do sujeito se projeta na escrita e através dela a gente tem uma janela para acessar a personalidade do sujeito. Como, né? Será que é possível acreditar numa ferramenta tão audaciosamente assim? Sim. Então, primeira coisa, falando de comportamento humano, de psicologia, de subjetividade, para você lançar uma ferramenta dessa no mercado, ela tem que ter validação científica. Então, a grafologia já teve validação científica. Já. Inclusive, em alguns países, ela é uma profissão independente, já é reconhecida pelos Ministérios de Educação. No Brasil, isso está em transição. Então, já temos aí na Câmara dos Deputados um projeto-lei para reconhecer o curso de grafologia. A Unicid é uma das primeiras faculdades que já tem um curso de pós-graduação. Nós temos a SOBRAG, que é a Associação Brasileira de Grafologia, que já tem algumas instituições vinculadas com permissão para formar grafólogos no Brasil. Então, aqui está engatinhando, mas no mundo ela já está bem avançada. Por que uma pessoa procura um serviço desse, né? Porque, vou fazer a minha grafologia, vou fazer o estudo da minha grafia. Eles chamam de avaliação de perfil. Avaliação de perfil. Por que eu vou fazer a avaliação do meu perfil? Então, como ela é o estudo da personalidade através da escrita, o ponto número 1 pode ser simplesmente o autoconhecimento. Então, pessoas que querem se autoconhecer, vamos pegar um exemplo de uma coisa que não é científica, mas já é bem comum na nossa sociedade, o horóscopo. Por que as pessoas leem o horóscopo? Porque elas têm curiosidade de conhecer um pouco mais quem eu sou, o que vai ter para mim hoje, como vai ser amanhã. Então, o primeiro ponto para a grafologia é a curiosidade de se autoconhecer. A diferença entre grafologia e o horóscopo é que a grafologia ela tem um embasamento científico. Ela tem um estudo, ela tem comprovação. E aí eu vou até resgatar aqui hoje um pouco da história da grafologia e do método, para vocês entenderem como que é possível, gente, através de um traçado de uma letra, alguém saber alguma coisa ao meu respeito. Então, assim, uma coisa que eu sempre explico através dos desenhos, né? Até esses desenhos que aparecem na abertura do Web Divan, que é a Rocha de Rocha, a validação científica é assim, tiveram vários estudos sobre como é a personalidade daquela pessoa que diz tal coisa naquela prancha, a primeira coisa que ela olha é aquilo. Todas as pessoas que olham como primeira coisa aquilo, elas têm uma personalidade mais agressiva. Exatamente. Né? Na grafologia é parecido com isso. Muito igual. Eu vou te contar vou contar para vocês então um pouco da história e aí você vai ver que faz todo sentido. Logo mais ou menos próximo à Segunda Guerra Mundial, países como os Estados Unidos mandavam um pelotão para a guerra e voltava X soldados vivos. Eles colocavam mais soldados, mandavam para a guerra e alguns daqueles lá voltavam vivos.
E eles começaram a pensar, peraí, a gente não precisa de volume, a gente precisa de soldados neste perfil. Esse perfil que vai lá, mata e volta vivo. Não adianta ir lá para morrer. E um grupo de comissão científica decidiu estudar isso. Então cada um foi estudar a sua expertise. O médico foi estudar naquele pilotão o que internamente aquelas pessoas tinham iguais. Fisiologistas iam estudar o que de fisiologia, e um médico teve a ideia de estudar a letra. Deixa eu ver a letra desse povo aí, vamos ver o que esse grupo tem igual. E esse médico descobriu que numa amostra de mais ou menos de 70% do pelotão, eles tinham um M igual, que é aquele M de aquário, que ele é todo anguloso, e isso passa a ser chamado de sinal da agressividade. Então, junto com o recrutamento e seleção dos soldados do exército, passaram a recrutar soldados que tivessem aquele ângulo. Não é só isso, claro que hoje os Estados Unidos é uma das nações mais ricas e poderosas do mundo, enfim, mas também contribuiu ali, a grafologia começou a ter seu estudo ali. Lembrando que a letra é algo muito anterior a Cristo. Então, assim, os egípcios tinham projeção de personalidade através de escritas na parede. O homem das cavernas tinha projeção de personalidade através de desenhos pintados. Então, essa coisa da projeção, seja com desenho, com letra ou com palográfico, que é um teste psicológico feito através de tracinhos, já tem ciência em comum consenso de que sim, o homem projeta a personalidade dele através dos feitos. O que a grafologia propõe é que um desses feitos é a escrita. Então, assim, vamos partir por aí. Quando essa coisa de guerra acabou, e a grafologia e o conhecimento todo adquirido de guerras se espalharam pelo mundo, isso começou a ser estudado em diferentes lugares. Por exemplo, nos mosteiros. Padres que estudavam grafologia em mosteiros foram trabalhando com amostras de comportamento de personalidade comum ali. Então, por exemplo, os padres mais cordiais, o que tem em comum nas letras? Padres acusados de pedofilia, o que eles têm em comum na letra? Quando isso foi para a empresa, começou a avançar em amostras de competências. Então, os principais líderes do mundo, o que eles têm de parecido na letra? As pessoas mais comunicativas, as pessoas mais produtivas. Inclusive, quando isso foi para os presídios, abriu um campo de estudo da grafologia para uma disciplina que chama personalidade de risco. Então, começou a ser estudado furtos e tipos de roubo. Então, por exemplo, vamos pegar uma amostra de 1.000 pessoas que furtaram. Dessas 1.000 pessoas, 700 têm esse gráfico. Então 300 não tem. Vai ter margem de erro? Vai. Mas 700 pessoas que furtaram tendo aquele traço de furto é uma amostra muito significativa. Então quer dizer que se eu tenho esse traço eu vou roubar? Não. Fica tranquilo, que se você tem esse traço não quer dizer que você vai roubar. Mas tem uma velha frase que diz: a ocasião, a oportunidade faz o ladrão. Né? Hoje, na área de recrutamento e seleção, vamos pegar um exemplo prático. Pega alguém que tem esse traço de tendência a furto e eu contrato ela para trabalhar com o meu caixa, com o meu dinheiro. Aí vamos supor que essa pessoa também está numa situação endividada. Então, a somatória de fatores, né, na vida pessoal dela, na personalidade dela, no traçado dela, no ambiente em que eu vou colocá-la, pode vir a fazer com que ela emita o comportamento de furto. Vamos pegar o traço de pedofilia. Então, quer dizer que quem tem esse traço vai ser pedófilo? Não, fica tranquilo. Só que o ser humano ele é movido por influências de ambiente, de tudo. Então, pega esse sujeito que tem esse traço, né? Ele é mais sensível a... E pego para uma vaga para ser professor de escola infantil. Então, eu estou potencializando, eu estou chamando a personalidade dele, evocando para que esse comportamento aconteça. No final das contas, caso aconteça, ele ainda vai ser culpado. Né? Ele ainda vai ser preso, ele vai ser processado. Então, assim, a grafologia está se instalando na sociedade para auxiliar psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, em estudo de personalidade como um todo, em recrutamento e seleção, em autoconhecimento, em psicoterapia, em escola. Dá para você pensar uma infinidade de coisas. Nossa, incrível, né? Você falou sobre tudo, sobre todas as possibilidades de usar a grafologia. Se eu falar bastante, você vai me cortando. De jeito nenhum, adorei. Lumel pergunta o seguinte, né? Primeiro comenta, sabia que isso era usado em análises de crimes, não sabia dessas outras áreas de utilização. Que legal que você está sabendo, né, agora. Sim. As antigas, aí Lumel fala também, A ou O, Lumael, acho que é A. Depois você me fala, Lumael. As antigas civilizações que usavam símbolos para se comunicar, nesses escritos é possível fazer análises também? Então,
fazer análise hoje com conhecimento da grafologia de coisa tão retroativa é pouco complicado, porque a grafologia ela leva em conta contexto. Então, assim, como a gente não tem acesso ao contexto que aquilo foi gerado, a análise ela pode ser um pouco injusta, um pouco reducionista. Por isso que a gente não analisa, essa carta foi escrita em 1900 e bolinha. Tá, mas eu não tive acesso à história de vida dessa pessoa. Não é que a gente pega a letra isolado, a gente pega a letra com a história de vida da Renata. Então, sempre quando a gente faz uma avaliação de perfil de grafologia, eu faço uma entrevista também com a pessoa, para saber um pouco de história, porque você pode obter ali dados que justifiquem porque ela tem aquele traço ou não. Então, assim, dá para fazer, só que ela não vai ter a mesma profundidade do que se a gente fizer uma análise da pessoa que a gente tem acesso. Lógico, é outra coisa, né? Por exemplo, isso até uma professora me disse na faculdade. Eu escrevo várias letras de forma. De forma. E aí ela me perguntou se eu sabia quando tinha começado, tal, né? Eu escrevi assim. E eu comecei porque uma amiga minha escrevia com letra de forma e eu achava a letra dela bonita. Lógico que aquilo coube na minha personalidade, né? Eu sei mais ou menos o que quer dizer a letra de forma, mas aquilo coube na minha personalidade. Mas eu tive uma influência externa para escrever. Eu era muito amiga, era uma das minhas melhores amigas e eu admirava o jeito dela escrever. Então foi uma imitação que coube na minha personalidade. Olha que bacana que você está falando. Exatamente isso. Se você muda a personalidade, você muda a escrita. Porque você decidiu emitir esse comportamento de imitar, naquele contexto, você mudou a sua grafia. E no dia que você decidiu parar de copiá-la, ou então que você fez ser mais criativo, ou que ela não fazia mais modelo para você, você mudou a sua letra novamente. Então, a grafologia ela evolui. Se você pegar o seu caderno de infância, da adolescência e na faculdade, você vai ver que eram 3 personalidades. Uma talvez mais imatura, uma talvez mais ansiosa, agora um pouco mais controlada, um pouco mais rápida. No Brasil, a gente é ensinado desde pequenininho, hoje não muito, né, mas na minha época de escola mais, a seguir aquele modelo caligráfico, de caderno de caligrafia. Sabe quando a pessoa passa por isso e não muda a letra, qual é o significado? De pessoas um pouco menos criativas. Por que um pouco menos criativa? Porque ela aceitou aquele modelo que foi imposto pela sociedade e não se permite mudar. E a criatividade é exatamente a variação, o diferente, a inovação. E aquela letra mata a criatividade. Então, pessoas que cresceram com esse modelo de letra imposto, redondo, padrão, esse tipo de pessoa tende a ter o comportamento menos criativo e mais propício a segmento de regras, de valores. Então, assim, você vê que realmente o contexto, como eu falei agora, o contexto ele justifica por que a pessoa tem a letra e a personalidade ligada. E aí tem que ter toda essa coisa, né, do social. Então, quer dizer, no Brasil a gente aprende a escrever nesse tipo de caderno. Né? Então, e por que algumas pessoas decidem não aceitar? São os criativos. Porque a criatividade exige audácia. Eu não vou aceitar isso. Eu vou criar, inovar. Eu não quero esse padrão. Eu digo não ao padrão. Criatividade é exatamente isso. Que foi isso que aconteceu com a minha letra. Eu descobri que eu podia fazer diferente e aí comecei a fazer a letra de forma. Né? Que foi por uma imitação, mas foi uma descoberta. Eu lembro da descoberta interna, de falar assim, nossa, eu posso escrever de um outro jeito. E você está em 2 profissões que exigem muita criatividade, que é a área da psicologia e a área do jornalismo. Então, assim, se eu fosse falar de recrutamento e seleção, a pessoa acerta no lugar certo. Porque tem a personalidade que potencializa o exercício daquela função. Nossa, que bom. Então, na hora que a gente está olhando letras, não quer dizer que a letra é boa ou má. Mas onde eu vou pôr essa letra é que vai fazer eu tomar a decisão se ela é boa ou má. Eu até pensei isso quando você falou que pessoas menos criativas que fazem a letra, né, continuam fazendo aquela letra caligrafada. Eu fiquei pensando, né, bom, se você falar para essa pessoa, né, ser artista, por exemplo, né, pintor e tal, ou essa pessoa tem o desejo e vê que não consegue, tem ali, né, uma forma de você ver que o superego é muito rígido, que fica muito dentro das regras, das leis, das normas, e não consegue criar. Exatamente. Então, ou trabalha esse lado rígido, porque também é possível, não é? É possível. Você vê que você tem uma questão ali, tanto através da tua escrita quanto através da entrevista, e mudar aquilo. Talvez eu acho que isso seja
uma ferramenta excelente. Você falou tudo. Para a psicologia nesse sentido. A gente estava conversando antes de entrar no ar sobre orientação profissional. Então, assim, a grafologia você já pode aplicar na orientação profissional. De dizer para ele, olha, se você decidir por esse caminho e não mudar esse comportamento, a probabilidade de você se frustrar é muito maior. O que você quer fazer? Você quer seguir para um outro caminho ou mudar o seu comportamento para seguir nesse? Então, você tem uma ferramenta de diálogo, de prevenção, de preparar esse adolescente que vai gastar rios de dinheiro com uma faculdade, antes que ele gaste o dinheiro e veja que, nossa, o que será que não deu certo? Eu queria tanto. E só o querer não é suficiente. Outro meio que é usado, né, não especificamente a grafologia, mas algumas vezes se pede para o candidato escrever no psicossocial de concurso público. Então, quem presta magistratura ou Ministério Público, né, para ser ou promotor ou juiz e algumas coisas, defensor público, tem uma prova, né, a primeira fase, a segunda fase, às vezes tem a terceira sentença. E tem a parte do psicossocial, que é uma psicóloga, uma assistente social, que entrevistam os candidatos e fazem dinâmicas de grupo, junto com entrevista pessoal, individual, e às vezes o PALO, que também é um teste projetivo, qualquer tipo de teste projetivo, às vezes o Rocha, que são essas pranchas que aparecem no começo do programa, mas é usado para avaliar se aquele candidato é apto ou não. E eu acho interessantíssimo, eu acho super importante. Tem que ser avaliado se aquele candidato é apto para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor. Então é contratada uma equipe de psicólogos, assistente social, para fazer esse tipo de análise. Sim. E é interessante que a gente não está nessa posição como donos do saber. A gente está nessa posição muitas vezes porque mexe com outras vidas. Então imagine que uma pessoa quis ser médico, mas ela tem medo de ver sangue. Se ela não trabalhar isso vai impactar na rotina dela. Alguém que vai limpar vidros de prédio tem medo de altura. Então, assim, o querer, só o sonho, só o desejo, não é suficiente, não é sinônimo de dizer se ela vai desempenhar aquela função bem ou não. Tá aí o que a gente vê de policiais corruptos, de médicos que não têm empatia pelo próximo. Talvez aquela pessoa teve o dinheiro para se formar, mas não necessariamente os comportamentos certos para exercer aquela função. A habilidade interna, né? A habilidade para fazer aquilo. O fato de hoje a gente reprovar uma pessoa para uma vaga não quer dizer que ela nunca vai ter perfil. Quer dizer assim, vamos trabalhar junto esses comportamentos. Hoje não tem perfil. Isso. Hoje... Por causa disso, disso e disso. Tanto que é obrigatório o feedback, né? Sim. Os psicólogos têm que dar um feedback para falar, olha, eu vejo isso, você acha que isso pode ter a ver com aquilo, isso com aquilo outro. A gente é obrigado a dar um feedback que a gente está vendo em qualquer tipo de teste projetivo. Né? Toda pessoa que se submete à testagem, então tem direito sim, e hoje em dia você percebe que as empresas não praticam esse tipo de coisa, mas que fica a dica aí para o candidato que ele tem o direito e pode exigir sim de qualquer entrevistador. Vamos à grafologia, né? Eu estava conversando com o Eduardo, depois eu vou fazer minha assinatura aqui. Essa é outra questão. A minha assinatura não combina comigo hoje. Só que eu não sei ainda fazer uma nova assinatura. Eu sei que é um período de transição, né? Até na fala dá para perceber isso. Eu sei que é um período de transição. O velho modelo não serve, mas não existe ainda um novo modelo. Segurança no novo modelo. Segurança no novo modelo. Mas eu não consigo mais fazer a minha assinatura, não sai uma igual a outra. Eu tive que conversar com o gerente do banco para ver se eu podia fazer uma rúbrica, para entender quando a minha assinatura não saísse igual. Então eu tenho que rubricar também o cheque, porque não sai igual. Caramba! Excelente pergunta. Primeiro, então vamos falar aqui da aplicação da grafologia. A gente costuma dizer não se faz avaliações recortadas. Para fazer uma análise de perfil, assim como os outros testes, nós temos que submeter a pessoa às condições adequadas. Então, a pessoa tem que ser submetida a uma redação com o tema quem sou eu, um número mínimo de linhas, não pode fazer rascunho, tem que ter caneta adequada, não pode ser de lápis. Então, são situações controladas que vão isolar variáveis para que a análise seja mais fidedigna possível. Mas dá sim para a gente conversar da sua assinatura. O que eu vou te adiantar sobre esse teste é o seguinte: a escrita da pessoa revela como ela quer ser vista, e a assinatura é como ela realmente é. Então, quando isso tem alguma divergência, você vê que a assinatura é diferente do texto. Quando você assina o seu nome exatamente como você escreve, você está em dia com quem você quer que seja visto. Quando você transforma a sua assinatura diferente da forma que você escreve, você tem
não que é uma desonestidade, mas você tem comportamentos que você quer que sejam permitidos, que a sociedade e os outros te vejam, e tem comportamentos que você quer manter privado, um pouco mais, talvez ali no seu convívio de amigos mais próximos, ou enfim. Que é super normal. Não, e é uma explicação excelente, porque até vocês vão entender. A minha assinatura é anterior a essa minha mudança de fase para a letra de forma. Entendeu? Entendi. É uma assinatura muito antiga. Então, ela já não condiz mais com quem eu quero ser, com quem eu mostro ser, né? Com o seu todo. Com o meu todo. Isso. Sim. Eu tô com dificuldade de desapegar. Por que eu ainda não fiz uma nova assinatura? Dificuldade, sim, preguiça, na verdade, né? RG, documento, não. É mais preguiça, identificação. Leva muita energia, né? Mas leva muita energia, mas não cabe mais, não cabe, eu não consigo nem fazer. Você tá dando a prova mais viva aqui ao vivo de que quando a personalidade muda, a letra muda. É isso aí. Simples assim. E eu, assim, eu tava até... na época eu não tinha estudado grafologia, até estava acho que na faculdade, mas não tinha estudado grafologia ainda, mas eu senti essa mudança que foi junto com a letra, assim, olhando para trás é perceptível, então todo mundo deve ter uma experiência meio assim, né, de sentir que a letra mudou, em que momento da vida essa letra mudou, e se a gente for resgatar o momento que mudou, a gente vai perceber o sentido disso. Quer um outro exemplo? A letra, vamos falar da letra rápida e da letra de forma. A letra que a gente chama de forma, que é aquela letra que é toda redondinha, bonitinha, ou a letra que parece um rabisco. As letras redondinhas, se a gente for tentar copiar, a gente vai levar mais ou menos tempo? Mais. Isso. Porque essas pessoas focam o quê? Capricho, qualidade. Só que a coisa que elas não conseguem emitir é dinamismo, é agilidade. Então, e a letra bagunçada é o inverso. São pessoas que são ansiosas ao extremo, dinâmicas, têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e elas têm dificuldade de ficar concentradas em coisas menores. Quando você está lá numa situação confortável, no seu quarto, escrevendo um poema, alguma coisa assim, você consegue dar um pouco mais de qualidade, porque você está sem influência. Se vai para a faculdade e pega aquele professor que fala 300 por hora, como que sai a sua letra? Sai totalmente rabiscada. Então tem uma coisa que a gente chama de personalidade dinâmica e estrutural. A dinâmica é isso, a sua letra também muda. Quando o ambiente exigir de você dinamismo e ritmo, a sua letra vai ser um garrancho, você não vai entender. Você vai falar, gente, o que eu escrevi aqui? Foi uma situação com certeza que te exigiu ritmo. Quando você fala, nossa, que letra linda, já viu no primeiro dia de aula como que sai? Que você quer dar uma qualidade, mas se não for do sujeito, ele não consegue manter. Aquilo vai só ser uma fachada. Depois se for dele mesmo, o caderno inteiro vai ser um brinco, um ouro. Então a letra rápida e a letra feia não quer dizer qual é melhor do que a outra, mas também revelam um pouco de personalidade. Um pouco mais dinâmica, um pouco mais perfeccionista, vamos colocar assim. E letra de médico? A explicação está dentro disso? Tá. Como hoje em dia, vamos pegar o SUS. Quanto tempo tem um médico para atender uma pessoa, fazer diagnóstico, olhar na cara? Quanto tempo ele tem? Menos de 5. Né? Menos de 5. Esse é um ambiente que modela a personalidade para o cara ser rápido ou lento? Rápido. Quanto mais rápido for o médico, mais feia é a letra. Se a gente pegar os médicos, talvez de clínicas particulares, que atendem no máximo 6 clientes ao dia, como que vai ser a letra dele? Mais bonitinha, mais caprichada, porque ele está num ambiente que propicia que ele foque perfeccionismo, coisas nesse sentido. E é até exigido isso dele, né? Se eu pegar um médico com essa letra bonitinha para a vaga do SUS, eu vou matar o médico. Ele vai se frustrar, ele não vai aguentar. Por quê? A personalidade dele naquele momento é outra. Ele não tem o perfil para aguentar essa coisa de 5 minutos, dinamismo rápido. Ele mataria. Entendi. A mesma coisa pegar o médico com a letra feia e falar, pronto, agora você vai trabalhar na clínica, eu quero análises mais profundas sua. E mata esse médico. Certamente, né? Ficar desesperado. Vai ficar angustiado. E, assim, por exemplo, se você pede para eu assinar, né? Quando você vai fazer um teste, né? Você vai aplicar o teste de grafologia em mim. Você me dá a folha e pede para eu fazer o quê? Eu falo, então vamos supor vamos lá, né? Isso. Vamos tentar. Vamos supor que eu te recebi para fazer análise uma de folha em branco. Juro para vocês. Isso. Eu diria assim, Renata, você vai fazer aqui para mim uma redação com o tema Quem sou eu, pelo menos 15 linhas e assina. Não faz rascunho e não escreve no verso. E aí você teria que fazer a redação e a assinatura.
Por que a redação? Porque como você quer ser vista. E a assinatura quem você realmente é. Como eu te peguei de tempo curto, você não vai conseguir fazer a redação aqui. Mas a assinatura dá pra gente falar algumas coisas sobre ela. Vou pedir que você assine. Eu vou me arriscar a fazer alguma coisa reducionista aqui com você. Eita, lá vai a dificuldade da assinatura que não sai igual nunca e não me satisfaz, mas tudo bem. Vamos lá, não posso escrever um texto aqui, né? Vou só assinar e vou mostrar pra vocês. Nossa Senhora. Eu vou mostrar. Ih, não dá pra ver, eu acho. Enfim, tem um rabisco meio por aqui. Não dá pra ver, mas tem um rabisco meio por aqui. Como que é o seu nome inteiro? Renata Antonelli. Antonelli, tá. A gente tem aqui as duas letras iniciais maior do que o resto da letra, que é sinal de autoconfiança, de orgulho, de orgulho de deixar marcas de coisa boa. A energia, tá vendo? Você usou uma caneta. Pessoas que têm baixa energia, a letra sai quase apagada. É incrível. Pessoas com depressão, sem energia, cansadas, com staff, a letra com a mesma caneta sai quase apagada. Você, essa hora da noite, com essa energia toda. Então, assim, pessoas que aguentam fazer várias coisas ao mesmo tempo, que têm um bom nível de energia para investir na demanda do dia a dia. É uma letra que, vamos voltar ao exemplo de forma, que é a letra mais parada, ou movimento. Ela faz um misto. Então aqui eu estou falando de uma pessoa que tem uma habilidade para trabalhar com qualidade, mas também tem uma habilidade para ritmo. Que é possível, pessoas que têm letras mistas. Na sua letra é uma letra mista. Eu consigo entender, mas ela tem velocidade. Algumas letras você não consegue ler. Quando você não consegue ler uma letra, ela tem ritmo. Quando você consegue ler, tem a forma. A questão dos T's, né? São T's que a gente chama de tá sobrevoando. Nunca. O que quer dizer isso, né? Porque como eles não estão vendo o T, o meu T, do Renata e do Antonelli, ele é assim e o traço fica em cima. Ele não fica exatamente em cima, ele fica mais pra cima. É como se sobrevoasse o traço. São pessoas com a criatividade muito aflorada. Então, assim, dou um estímulo e ela tem facilidade de fazer coisas com aquele estímulo. Quando a base é junta, aquela pessoa ela tem uma sensibilidade mais do concreto. Então ela vai ter um pouco mais de dificuldade de criar. Para vagas de criação, de publicidade em RH, a gente tenta pegar pessoas com essas letras, que são pessoas intuitivas. São pessoas que têm uma intuição muito boa. É como se você colocasse o T, mas não precisasse do apoio. E a pessoa que precisa do apoio, ela precisa de concreto. Ele não era assim. Ele não era? Ele não era assim, ele mudou há alguns anos, poucos anos, sei lá, coisa de 5 anos pra cá. Pessoas mais independentes aqui, porque você não precisa de unidade de comando pra cortar o T, você não precisa de apoio. E pessoas com T mais colado, não que são dependentes, mas elas precisam ter alguém ali, um apoio. Pontos finais na assinatura são sinais vistos em assinaturas de pessoas com inteligências acima da média. Opa, então, o meu I vai parar lá do outro lado da folha. Sensacional, inteligência acima da média. Isso daqui é muito comum em pessoas, em artistas, pessoas que fizeram grandes feitos. Então, outra coisa, embora eu esteja falando isso para vocês, tentar mentir, por exemplo, agora eu sei que o ponto final é não vai adiantar, porque o inconsciente tem uma briga entre o consciente e o inconsciente. E numa hora vai vir à tona a personalidade. O próprio grafólogo, por exemplo, eu fiz a formação de grafologia. Então tem vários sinais positivos que eu não tenho e gostaria de ter. Então se eu for fazer uma redação e tentar por aquele sinal, não sai. Fica parecendo que você tentou falsificar. Então, é claro, estelionatários têm um treinamento diferenciado, eles, né, alguns até conseguem, mas se tratando de subjetividade e de inconsciente, o poder do inconsciente, se não for seu, se não tiver instalado, não vai se manifestar. É como se fosse um ato falho. Você vai errar, vai borrar, mas o seu inconsciente vai brigar dizendo, não é isso aqui que... Não é isso que é o caso da assinatura. Eu posso tentar fazer uma coisa diferente, uma sai diferente da outra, mas a minha assinatura é assim. É assim, né? Então não adianta eu querer cortar o T, ou não adianta eu não querer pôr o ponto, porque se eu fizer rápido, então com velocidade também... É isso que acontece, né? Com velocidade perde a qualidade, mas assim, aparece mais o inconsciente se a gente dá mais velocidade? Aparece porque, por exemplo, vamos pegar aqui pessoas espontâneas, intuitivas, ansiosas.
é mais fácil você perceber elas do que aquela pessoa mais introvertida. O acesso das pessoas extrovertidas é mais fácil, porque esse cara ele entra pela festa na porta da frente, tá? Então você vê. O introvertido ele entra, ele vê se ele acha algum conhecido, vai pela lateral, você quase não percebe. Então pessoas que têm o predomínio de letras rápidas, é mais fácil o acesso do comportamento do que as pessoas de letra de forma. Então, que também não tem certo e errado, né? Só a gente tá falando de acesso. Outra coisa que aparece aqui na sua letra é números. Tá vendo? Aqui é 1, aqui é 3. Pessoas que aparecem com números nas letras é sinal de ambição, bom raciocínio lógico, facilidade numérica, pessoas boas para trabalhar com financeiro, com contabilidade, ou simplesmente que sabem que querem chegar a um X de vida, um Nossa, padrão incrível, de vida. eu adoro números, eu faço todas as contas de cabeça, Então, adoro números. Ótimas, isso se projeta. Tem uma coisa muito comum em letras de músicos, que o S parece clava de nota musical. Então, pessoas que têm essas clavas têm alta sensibilidade à música, à cultura, a decorar a letra de música. Então, é que parece meio vago para o internauta que não está vendo, mas até gostaria de ter trazido aqui para você, mas se manifesta. Pessoas muito ligadas à religião, independente se é evangélico, católico ou não, aparece cruzes no meio da redação. Então, no corte do T, ele corta no meio, parece o T fica em forma de uma cruz. Ou ele corta o Q, quando ele faz o Q, e corta, fica a cruz. Então, é latente a projeção de certos comportamentos. Nossa, que bacana. É muito bom. Que bacana. E o espaço que eu, por exemplo, lógico que aqui eu projetei como se tivesse uma redação e eu assinaria aqui. Mas a forma que eu uso a folha, o espaço que eu coloquei, o que isso quer dizer, né? Sim, nas amostragens científicas, lembrando que tudo que a gente fala aqui foram feitos em populações em massa. Então, por exemplo, para chegar nesse resultado que o T voando, ou que a letra rápida era assim ou era assado, foram feitas inúmeras pesquisas que estão sendo feitas até hoje, em congressos nacionais, isso é discutido, é revisto, tá? Para não parecer que também que a gente tem bola de cristal, não tá longe disso. Essa questão que você perguntou do grafismo, eu trouxe aqui uma folha e eu vou explicar para vocês, porque eu acho que não dá para demonstrar. Isso. Vou mostrar só para eles verem a área, né? Então, por exemplo, se a pessoa se utiliza mais desse espaço da folha, seria isso. Ou se ela se utiliza do meio, ou da direita, ou da esquerda, ou embaixo. Então, né? Se a gente falar em cima, quer dizer, utiliza esse espaço. Se a gente falar no meio, aqui é onde ela se utiliza mais da folha, onde ela escreve mais na folha. Isso, mas não é só a escrita. Então, por exemplo, a direção da letra, se a letra está para trás, para o meio, para frente ou para baixo. Da linha, se a linha está para trás, para frente, para o meio, ascendente. Da redação como um todo. Então, isso é conjugado, os signos são conjugados. Claro. Então, é quase uma coisa alfanumérica. X, A vezes tal. Quem escreve muito para cima é o que a gente chama de zona consciente. Por quê? Eu vou te dar uma redação. Você pensou na primeira, você pensou como você ia começar. O nível de consciência está 100%. Você vai fazer uma prova. Primeira coisa, você põe um nome. Então você começa com o controle de consciência 0 bala. E você vai perdendo isso, porque manter o consciente ligado demanda energia. Tem hora, o final da redação, você já nem lembrou. Você está simplesmente quase intuitivo lá, escrevendo. Então, quem utiliza muito espaço superior é aquela pessoa que tá tenta não desligar o consciente. Ela pensa antes de falar, ela se preocupa com o que os outros vão pensar dela, ela tá sempre ligada, olhando para que ninguém fale dela. Pessoas que escrevem muito para baixo são intuitivas, não estão muito ligando, vou fazer, a sociedade pensando, não pensando, eu vou nesse caminho mesmo, e esse daqui sou eu. Pessoas que escrevem para o lado esquerdo, em psicanálise principalmente, que a grafologia é uma ciência que bebe de diversas áreas. Então, bebe da psicologia, bebe da fisiologia, área médica, nasceu na área médica. Então, quando eu falar aqui psicanálise, mas peraí, é do psicólogo? Não é. Que tem muita psicanálise, tem muita contribuição da psicanálise na grafologia. Principalmente nessa questão de espaço gráfico. Pessoas que escrevem mais pro lado esquerdo são pessoas mais ligadas ao passado, à dependência, Jung fala muito dessa coisa da simbologia. Então, se eu estou ligado ainda à questão de passado, eu sou o quê? Talvez mais egoísta, mais dependente, mais apegado à família.
Pessoas que escrevem pro lado direito, não. É pessoas que estão se lançando, estão para futuro, estão para liderança, estão para independência, não querem... Você olha aquela pessoa de 18 anos que já saiu de casa, que já casou, elas têm a letra totalmente voltada para o futuro. Você olha aquela pessoa de 29 anos que ainda está com a sua família, elas tendem a ter uma letra um pouco mais pro passado, pro apego. E sem dizer bom ou ruim, a gente está só descrevendo o comportamento. Claro. Se ela escreve muito no meio, é exatamente essa transição do presente, do agora. Eu tô, como é que fala? Bebendo de todos os lados. Eu quero ter consciência, inconsciência, no passado e no futuro. Eu posso do meio voltar pro passado, ou ir pro futuro, ou ir para a consciência, ou descer pro prazer. Letras de pessoas que estão muito cansadas e depressivas, como eu comentei, tendem a cair para a inconsciência. Por quê? Quando você voltou da balada, passou a noite inteira, você já tentou lutar contra o sono? Não dá, porque você quer a consciência, você fala para você mesmo, vou ficar acordado. Não dá. Ou aqueles 5 minutos de manhã, não, só mais 5 minutos eu vou ficar aqui na cama quietinho, não vou dormir, e pega no sono. Porque o inconsciente, na hora que ele decide pegar, não... A energia inconsciente é muito maior do que a energia consciente, né? O inconsciente é muito maior estruturalmente, quer dizer, ele é mais carregado de energia do que a consciência. Então ele vai sempre ganhar, né, no momento desse, no momento de luta com o consciente, ele vai ganhar. Dificilmente ele vem, mas quando ele vem, ele ganha. Quando ele vem, ele ganha. É assim. Simples assim. É verdade. Agora, por exemplo, eu tava pensando, quando você tava falando, se eu fosse fazer uma assinatura, se você chegasse aqui, desse uma folha de papel, falasse assim, assina que eu vou ver a sua, né, vou fazer a análise da sua escrita. Só assina. Eu iria assinar aqui. Então, foi o que você fez aqui. Foi o que eu fiz aqui. Isso. A mesma coisa. Em que quadrante você tá? Você tá no quadrante futuro e inconsciente. Bem que você pôs as questões intuitivas, né? Sim, inconsciente porque você também se manifesta no teu... Uma coisa bem legal na grafologia também é o seguinte, o comportamento, quanto mais latente, mais sinais comprovantes ele vai ter. Então, por exemplo, como que eu posso mensurar essa questão da intuição? Pelo quadrante da letra e pela questão do T. Você tem os dois sinais, então tipo assim, fortalece, isso. Quer dizer, quanto mais... depois você tem outro sinal, exato. Quer dizer, fortalece. Então, fortalece. Tem essa questão do quadrante, então você tá aí se lançando para futuro, para progresso, para ambição, é uma pessoa extrovertida, também intuitiva, com feeling, com uma sensibilidade, você manifesta os comportamentos que está exatamente nesse quadrante aqui. De inconsciente e futuro, porque é uma letra que está mais para baixo e mais para o lado direito. Interessante, né? Porque condiz com o que você falou da assinatura, condiz com as letras, né? É aí que tá. As pesquisas, elas condizem. Se eu chego num congresso americano e falar, lá no Brasil a amostra é assim, mas nos Estados Unidos não é. Então, tem uma coisa para considerar que é cultural. Recentemente aconteceu uma turbulência no Conselho Regional de Psicologia que metade dos testes foram proibidos. Por quê? Porque não estavam sendo feitas as adequações culturais. Traziam-se testes internacionais, aplicavam-se no Brasil e estava tudo certo. Só que a amostra internacional é diferente do Brasil. Lá com 16 anos o cara está na faculdade. Aqui com 25 ele ainda não entrou. Então, lá tem pena de morte, aqui não tem. Exatamente. Lá é desenvolvido, aqui não é. Então, a grafologia, ela está tomando esse cuidado de contexto. Então, eu trouxe aqui também a letra das pessoas lá daqueles países em guerra. Só para te mostrar como... Vou até puxar você mais pro meu lado, porque o Eduardo tá fugindo de mim aqui. Não. Pronto. É comum em pessoas ligadas à criminalização, à morte, a armamento, a exército, que armas apareçam nas letras. Então, se você olhar aqui, parece um calibre, bala e revólver, gancho, faca, agulha, machado, arma. Nossa, então, é mesmo. É um desenho de arma na assinatura, né? Exatamente. E aquilo é projetivo e latente naquele contexto. Então aqui no Brasil talvez eu não encontre. Talvez eu encontre nas favelas em que tem muito traficante, ou em pessoas que cometeram homicídio. Então tem que levar em consideração o contexto. Eu não posso simplesmente pegar esse traço e dizer assim, essa pessoa aqui ela vai matar. Não, e se ela simplesmente presenciou anos de guerra? Faz parte da cultura dela. Faz parte dela, da cultura e da vida dela. Entendeu? Viu armas, né? Ou pessoas podem ter arma em casa, naquela cultura. Nem todo mundo que cresce exposto a drogas vai ser usuário de drogas. Ele sempre terá a capacidade de escolha. Sempre terá. Mas eu não sempre terá.
Mas é diferente uma pessoa que foi exposta. Exato. Né? Ela todas as drogas. Foi mais assediada, né? Numael, um beijo pra você, Numael, pergunta o seguinte: o fato de as pessoas estarem utilizando muito menos o lápis e a caneta e muito mais o mouse e o teclado é um empecilho para quem trabalha com isso? Pois antes havia uma utilização maior da escrita. Pessoas estão desacostumadas a escrever. Isso atrapalha? Atrapalha. Não só o uso da grafologia, mas o próprio uso da sociedade. Recentemente está em alta os estudos da geração X, da Y, quais comportamentos, enfim. Escrever no MSN, na internet, no Facebook, ele é um ambiente que incentiva você a escrever frases mais bonitas ou frases mais curtas. Mais curtas, claro. Se são frases mais rápidas, o que aconteceu com a qualidade? Foi pro brejo. Então, assim, uma frase de Twitter não tem a qualidade de um texto de um blog. Fato, ok? Então, se as pessoas estão sendo treinadas a fazerem coisas mais rápidas, elas estão sendo treinadas a perder a qualidade. Tanto é que a acentuação, o brasileiro não sabia nem, a maioria não sabia nem o velho português, o que dirá o novo. Hoje você pega as frases de MSN, eu tenho um irmão de 15 anos, eu não entendo nada que ele escreve. Não é mais VC, não, como era na minha época. É umas coisas, assim, absurdas. Eles escrevem já com desenhos. Tipo, um desenho significa metade da frase. Então, assim, vai ser um empecilho. Inclusive, como é uma ciência em transformação, está o desafio para os grafólogos desse milênio. A internet chegou, não vai regredir. A gente tem que aprender a trabalhar com isso. E eu acho que vai ter um apelo muito grande das pessoas que trabalham em escolas, pedagogos, e pessoas que trabalham com isso, de não deixar que isso se extingua. A escrita em si, não a grafologia, mas a escrita. Por quê? Isso também compromete o seu desenvolvimento psicomotor. Foi interessante essa pergunta. Fui num fórum de grafologia e tinha uma pessoa, inclusive grafólogo, defendendo que o ser humano não precisava mais da escrita, assim como não precisava mais da foto revelada. Porque o que aconteceu com as fotos que a gente tinha filme? Não existem mais. Por quê? Porque elas foram substituídas por um filme. Então ele estava defendendo, para que a gente perder tempo alfabetizando pessoas com escrita, se a gente já pode alfabetizar direto uma criança de 2 anos já com as letras da digitação. E ela perderia a escrita. Só que tirar a escrita do ser humano hoje é tirar toda a vivência e experiência do desenvolvimento psicomotor. Todo o exercício que você faz de movimento fino, de pinça, isso acabaria. E para profissões como a medicina, a própria elétrica, que você fica mexendo com chips, é essencial o treinamento de pinça psicomotor. Se a gente perder isso, infelizmente muitas profissões vão ficar prejudicadas pela falta de profissional. E aí, assim, né? Mas, por exemplo, a gente não pode desenvolver... Eu sei a resposta, mas eu queria te perguntar isso que eu acho tão importante. A gente não pode desenvolver esse desenvolvimento psicomotor fino, né? Mais preciso depois. Então, por exemplo, se eu quero me tornar uma médica, eu não poderia ter esse desenvolvimento? Poderia, mas qual que é o problema em países subdesenvolvidos? Se em todos os quase 15 anos que a pessoa passa na escola exposta a isso, ele já não desenvolve, se a gente tirar e você propor que seja desenvolvido em 1 ano, 2 ou 3, com a atual situação política, educacional, N variáveis que a gente tem no Brasil, não daria conta. O tempo que ele passa da primeira série até entrar na faculdade, quase já não alfabetiza a pessoa, não prepara ela para as contas básicas ou para os conhecimentos mínimos de ciências, já não prepara. Tirar tudo isso, eu tiraria se alguém conseguisse me garantir que em 2 anos ele daria o mesmo resultado que ele... Entendeu? Não, é muito arriscado. Até que eu te falei que eu sabia a resposta, porque assim, é impossível a gente ter o mesmo desenvolvimento motor adulto do que quando a gente é criança. Exato. Né? Outra coisa fantástica. O adolescente, qual que é o ciclo da vida? A pessoa nasce, cresce, reproduz e morre, falando de biologia. Então, assim, depois que ele cresce, ele não está caminhando para aprender. Tem uma coisa em abordagens humanistas da psicologia que fala do ser para a morte, mas não é uma pessoa, então quer dizer que a morte é a única... Não, a morte não é a única saída. O ser para a morte no sentido de que a cada dia você vai envelhecendo a partir de agora. Para a morte. É um caminho para a morte. Porque a sua célula vai envelhecer, o seu cabelo vai ficar branco, N coisas. Então, ele não está num caminho de aprendizado. Claro que o ser humano sempre vai aprender a vida toda, mas ele está num caminho menos propício ao aprendizado do que aquele adolescente que está aprendendo tudo, que é uma caixa aberta, que está aprendendo a como viver em sociedade, como escrever, como ler, como se comportar, como ter modelos. É o que você falou. É muito mais rico para a gente aproveitar esse momento propício ao aprendizado e inserir conhecimento do que deixar isso passar em branco e tentar inserir
e depois falar que o ser humano não aprendeu porque ele é burro. Não, mas peraí, você já conhece quais são os momentos propícios para aprendizado, vamos usar, vamos não deixar passar em branco. Claro, claro. Muito legal. Queria dar o teu site, né? O site da Humanitar. Legal. Para quem quiser saber mais sobre isso. E é um site também que você pode entrar e fazer, né? Preencher cadastro, ver vagas. Então, assim, preencher cadastro. É um site de RH. Notícias. E pode te procurar, pode, vocês também. A gente está no Facebook também. Então, Humanitar RH. Humanitar RH do Facebook, isso, né? Humanitar RH no Face, vou até anotar para vocês, vou até pôr para vocês, RH no Face. E o site é www.humanitarrh.com.br. E o site é www.humanitarrh com H humanitarrh.com.br. Exatamente. .com.br. Tem e-mail, tem telefone, a gente pode conversar com isso. Quem quiser saber mais sobre curso de grafologia, entra no site da Sobrag também, que é Sobrag, né? sobrag.org.br. É a Sociedade Brasileira de Grafologia. Todos os grafólogos que têm licença para ministrar cursos estão nesse site, então você pode encontrar uma escola, um instrutor mais perto de você. Tem cursos de 6, 16 e 2 anos. A formação de grafólogo, para você ser grafólogo, dura 2 anos, tem supervisão, tem um monte de coisa. Menos do que isso é curso livre. Não te prepara. Se você fizer um curso de 16 horas, você não se intitula grafólogo porque você não vai ser reconhecido. É um curso sério, tem muito conhecimento, muita pesquisa, muito livro para ler. Queria mandar um abraço para o Paulo Sérgio Camargo, que foi meu professor, e para a minha equipe de trabalho que está aí hoje, o Felipe, a Mariângela, o pessoal. A área de grafologia é um estudo muito sério, assim, é levado muito a sério. Então, tem questões éticas, tem um respeito pelo ser humano, tem cuidado para você não deixar a sua história de vida pessoal não interpretar na sua análise. Então, sei lá, você fez a entrevista, não bateu muito com a pessoa, então você influenciar a análise dela. Tem vários... É uma coisa muito... séria. É séria. Né? Eu vou te dizer que em 2 anos é pouco. Eu ainda saí de lá com aquele gosto de quero mais. Enfim. Mas muito legal, muito legal. Vale a pena entrar no site da Humanitar RH. Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui, né? Tê-lo de novo aqui. E eu quero que a gente faça um programa com os internautas, travou um pouco o vídeo e tal. Eu quero que a gente faça um programa e a gente traz as letras grandes, em papel grande, pra gente mostrar no ar. O que você acha? Eu acho ótimo. Ainda esse ano? Não, dá sim, com certeza. Ou eu não sei como que funciona os equipamentos aqui, estão meio por fora, mas até se ele tiver Skype, ele faz alguma coisa na casa dele e mostra, a gente fala, dá pra gente bolar a interação, ou eu trago os modelos de letra, ou se você quiser falar da grafologia específica em algum... vamos falar sobre a liderança, então traz letras de liderança, ou vamos sim, deixa aberta. Acho que a gente tem que falar de novo sobre grafologia, a gente não falou nem metade do que a gente tem. Poderia falar aqui, né? Quantas coisas pra trazer, mas o programa passa assim. Passa né, assim, é verdade. Mas obrigada pela sua participação. Eu que agradeço novamente, viu, Renata? Obrigada. O Eduardo volta, gente, sem dúvida alguma, o Eduardo volta ainda este ano, ainda em 2012, para falar de grafologia. E aí eu vou pensar um jeito de vocês mostrarem escrita, enfim, da gente trazer a escrita de vocês também aqui pro ar, tá? Se vai ser via Skype ou não, a gente combina isso. Valeu! O Web Diva volta sexta-feira que vem, ao vivo, às 21 horas. Beijos!